Tá bom, tá bom, tá bom. Bom dia, cachorrão. Ontem o Flamengo levou um esculacho, perdeu pro Cruzeiro do Gabigol, certo? Dava para ver a insegurança do Felipe Luiz, o técnico, certo? A insegurança dos jogadores, sabe? Os caras estavam abalados, estavam no Mineirão, né? Um grande estádio de futebol ali em Belo Horizonte, certo? E estava lotado, o estádio cheio de cruzeirenses. Rapaz, eu fico pensando nessa história da evolução das empresas que atuam no futebol, certo? Eu lembro lá de Altamira, quando havia dois times de futebol, o Império e o Altamira. Eu acho que era. O Império eu sei que era um, o Altamira eu não sei se era o outro. Um dia o dono do campo de futebol lá, onde Império e Altamira disputavam, era interiorzão aí bruto, fechado, sabe? Só se tinha acesso pelo rio Xingu, descendo para pegar o Amazonas. E quem podia pôr uma vez no mês, sabe, podia pegar um avião da Paner, uma companhia que os militares. Eu acho que era uma companhia, era brasileira, eu não sei se ela foi iniciada por estadunidenses, eu não tenho certeza, mas é coisa de verificar. Eu só sei que havia uns aviões que não havia campo de aviação lá em Altamira, certo? E o meio, então, sabe, de fazer a conexão aérea se dava por aviões que pudessem usar as águas dos rios, certo? E havia um hidroavião fabricado nos Estados Unidos, sabe? Eu acho. E mas eu acho que outros países também fabricavam esse tipo de avião. Mas aqui o que havia era. Eu me lembro, sabe? Aqui tem a área ali, ali para a banda ali, sabe? Do Tapanã, é um bairro que tem ali, sabe? Para a banda do aeroporto, onde está a base aérea é de Belém, tá certo? E me lembro quando eu andava para aquelas bandas lá, sabe? Que tinha uma praça onde um pata-choca estava ali estacionado, virado museu, certo? Porra, bicho. E era esse tipo de avião e de hidroavião, sabe? Que saía de Belém, se largava para Altamira, lá descia na frente da cidade, aproveitando a correnteza para baixo, certo? Ele não era doido de enfrentar a correnteza do rio, certo? Ele aproveitava, descia na correnteza, depois vinha devagar e ficava assim, sabe? Apoitado, como diz o outro ali, sabe? Ali distante, um bote, sabe? Um bote, um reboque, coisa que seja, sabe? Ia para lá e trazia, sabe? Os passageiros, sabe? Em grupos, assim, sabe? E me lembro dessas coisas, sabe? A diversão dos altamirenses na época, sabe? Aqueles que não tinham trabalho, rapaz, que não iam pra mata, sabe? Fazer ali extração, sabe? De castanha, sabe? De seringueira e de outros produtos da mata, cortar madeira, aquela coisa toda. Ficavam por ali, rapaz, dando prejuízo em casa, sabe? Uma vez eu fiz uma. Eu levei um carro velho, sabe? Para fazer transporte coletivo, uma Kombi, sabe? Uma Kombi 68, toda fodida, entendeu? Eu fiz uma recuperação parcial. Mas, rapaz, a bicha, sabe, era toda furada já. Eu comprei de um peixeiro, rapaz, aqui em Belém, sabe, que trazia produtos, sabe, do mar, sabe, peixe, sabe, do mar, e a água do mar é salgada, certo? E a água do mar ali lavando ali o ferro, sabe, comia todo o chão, sabe, dos carros, dos veículos. Tem um pessoal aí que não compra veículos, sabe, veículos. Não sei como é que está essa situação hoje, sabe? Mas não comprava veículos assim que rodavam em cidades perto da orla marítima, sabe? Porque o efeito do sal no vento, sabe, faz corroer as estruturas metálicas, o ferro, aquela coisa toda. Eu mesmo possuí um carro, sabe, que foi comido nas estruturas metálicas, inclusive ali no suporte, numa coluna, sabe. Eu fui obrigado a vender esse carro, me desgostei dele, era um carro bom, um carro, era uma Paraty 1.6, bom de porrada. Uma vez eu fiz uma viagem para Brasília com esse carro, sabe, bom de porrada e quase eu me mato com ela. Aliás, quase eu me mato várias vezes. Uma vez eu ia na Transamazônica, rapaz, sabe, e não tinha asfalto. Hoje, quando é no trecho que eu usava, sabe, ali indo para indo para Altamira e de Altamira para Belém, essas coisas assim, certo? Claro que eu estava com esse carro em Belém, então eu ia para Altamira. E eu me lembro, não sei que porra foi essa que estralou aqui, tá certo? Não sei, eu vi um estralo bem aqui, eu não sei que porra foi essa. Não sei se foi choque aí, qualquer coisa assim, eu não sei. Sei que eu vi um estralo aí, porra, caralho.
Aí, rapaz, eu ia, sabe, perseguindo um carro, porque assim, se você entra na estrada de poeira, sabe, você tem que andar na frente para não engolir poeira. E esse meu carro era um carro sem ar-condicionado, eu tinha que andar com os vidros abaixados, certo? Porra. E tinha que andar correndo sempre na frente, sabe? Porra, bicho, e eu me lembro que uma vez eu saí correndo atrás, sabe? E havia uma curva na frente, sabe? E eu não acompanhei a curva. Quando eu me dei conta, sabe? Eu tava descendo a ribanceira, sabe? Com muita habilidade. Foi habilidade, não foi sorte, não foi Deus, não foi ninguém que, sabe, que me salvou, não. Foi a minha habilidade no volante, sabe, que me fez resistir, acelerar o carro, sabe, para não deixar o carro tombar. Se eu tivesse tirado o pé do acelerador, rapaz, eu teria me ferrado, sabe? Porque o carro perderia a força e a gravidade tomaria a direção, tá certo? Mas eu continuei segurando, segurei no muque, sabe, puxando para a esquerda, para a direita, tá certo? Contra a curva, entendeu? E eu me saí desse aperreio. Outra vez foi ali, rapaz, para as bandas ali do sul do Pará, rapaz, eu ia para uma cidade chamada São Félix do Xingu pela estrada. E foi a mesma porra. Eu ia num carro seminovo alugado, sabe, por um sindicato lá que me entregou esse carro para fazer essa viagem. E eu ia correndo, rapaz. Eu tava numa crise braba, numa crise emocional braba, sabe? E entrei lá numa estrada asfaltada, sabe, de muito trânsito, de muita. Ali em área de mineração, sabe, perto de. Como é que chama? Não vou lembrar o nome das cidades agora, sabe? Água Azul do Norte, que mais ali tem, sabe? Eu não vou lembrar, não vou lembrar. Tem uma cidade que era porteira. Primeiro foi uma porteira, era uma fazenda, sabe? E para ir para a área de mineração passava por essa porteira. E essa porteira deu o nome da cidade, eu não vou lembrar o nome agora, mas está na ponta da língua. Eu só sei, rapaz, que eu ia me apagando ali também, sabe? No carro seminovo. Era num Gol, rapaz, um Gol seminovo, sabe? Porra, é foda. Então eu só sei dizer, rapaz, que é isso, sabe? Por que que eu tô falando de Gol, sabe? Por que que eu tô falando de carro seminovo? Aí é que tá a questão. Mas o fato é isso, que o Flamengo, sabe, jogou ontem contra o Cruzeiro. Eu acho que era esse o fio da meada, sabe? Eu não entendi, eu não entendo hoje, mas é questão de evolução, dos conceitos, e é questão de evolução da ciência, sabe? Que faz com que empresas de mercado adquiram clubes de futebol, certo? Ali, sabe, a estrutura que uma organização aí de futebol possa ter. Eu acho que eu falava do Altamira e do Império, dois times de futebol lá em Altamira. Aí um dia o dono do campo lá de futebol chegou com mestra, sabe? Minha mãe disse assim: Ei, dona fulana, eu tô aí num aperreio aí, eu queria saber se a senhora não está interessada em comprar o terreno. Aí ela perguntou: mas que terreno já? Aquele ali do campo de futebol. Aí ela ficou imaginando um campo de futebol. Aí ela deve ter pensado sem falar para ele: porra, o que é que eu vou fazer com o campo de futebol? Ela não intuiu, sabe, que ele estava oferecendo ali, que ela podia fazer um barraco ali para que ela morava em casa alugada, sabe? Aí ele falou e deu preço e tal, tá certo? Tá bom, eu vou conversar com o fulano, o marido dela, certo? Mestre, certo? Aí disse o nome dele, aí eu vou falar com ele para ver o que é que ele diz. E ela tinha mais economias guardadas que dava para comprar o terreno, rapaz. Ficava na rua principal hoje de Altamira, ali na 7 de setembro, esse campo de futebol, sabe? Porra, bicho. E teria sido um ótimo investimento para o futuro, tá certo? Aquela coisa toda. Aí Mestre, quando chegou, ele era motorista, sabe? E trabalhava para um empregador dele lá em Altamira, sabe? Transportando castanha, transportando borracha, sabe? De Altamira para Vitória, hoje é a cidade de Vitória do Xingu. Aí quando ele chegou, sabe? E aí ela esperou ele se acalmar, sabe? Esfriar o sangue. Aí foi falar com ele, sabe? Na hora que ele estava jantando. Aí ela falou: olha, fulano me procurou. Aí ele olhou assim para ela, sabe, não disse nada, sabe. Ele me procurou e queria vender, ele quer vender um terreno ali. Aí ele também não disse nada. Eu estou inventando esse diálogo, certo? Aí ele não disse nada, porque eu conheci os dois. Eu estou imaginando que poderia ter rolado esse diálogo aí. Aí, rapaz, ele continua olhando para ela, sabe? Ele quer X cruzeiros. Eu não acho que a moeda da época era cruzeiro, certo? Aí ele continuou olhando para ela, sabe? E nós temos essa quantia aí guardada. O que é que tu acha? Ele poderia ter continuado, calado, mas como ele era cavalo, sabe? Estúpido e assim, sabe? E gostava de impor, sabe? A autoridade dele, como dizem meus filhos caçulas, sabe? A respeito de mim, sabe? Que eu sou um cara autoritário, sabe? Que eu gosto sempre de estar no controle, entendeu? Porra.
Aí, quando eles me falam isso, eu fico olhando para eles. Aí, rapaz, aí ele poderia ter continuado calado, mas ele preferiu a estupidez de cavalo, sabe? Disse, eu quero saber de porra de terreno, rapaz. Deixa o dinheiro aí, rapaz. Não sei mais o que, etc e tal. Eu não sei se ele tinha alguma diferença, sabe, com o cara que ofereceu o terreno, o dono do terreno. Porra, bicho, olha. Essa foi a primeira topada, rapaz, que o mestre, sabe, teve com ela. Na segunda vez, sabe, quando ela adquiriu um barraco, que é onde está hoje construída a casa onde eu estou morando, aconteceu mesmo presepada. Uma fulana veio e ofereceu para ela, sabe? Porque ele ia para o trabalho, rapaz. Aqui em Belém ele era motorista de ônibus, até ele ia dirigir ônibus e ela ficava em casa tomando conta da família de 7 capetinhas. E eu no meio, certo? Aí, rapaz, olha, porra. Aí veio uma vizinha, uma ex-vizinha, sabe, que morava. Logo que chegaram, a família foi morar numa rua, certo? E lá ela conheceu uma vizinha. E essa vizinha, sabe, um dia chegou com ela e disse assim: Olha, eu tenho uma parenta bem ali e ela quer vender um barraco, ela está precisando de dinheiro, sabe? Ela tem a casa dela, mas tem um terreno do lado e lá tem um barraco. A senhora poderia dar uma olhada para ver se a senhora não tem interesse? A vizinha lá que estava conversando com ela sabia que ela morava ali de favor, sabe? Na casa ali, sabe? Onde ela estava, entendeu? Ela veio olhar o barraco, olhou, sabe? E a vizinha veio junto com ela, sabe? Aí apresentou lá a parente, sabe? Aí conversaram. E ela, rapaz, resolveu tomar a decisão, tá certo? Ela tomou a decisão, sabe? Não se preocupou com a fúria do mestre, sabe? Com a cavalice dele, tá certo? E fechou o negócio, ela fez todos os cálculos matemáticos aí, sabe? Porque ela vivia de salário, certo? Mestre era um proletário e vivia de ganho de salário. E ela imaginou, sabe, que podia tirar ali, sabe, da renda do salário, sabe, uma importância, sabe, para ir encarando ali, porque quem era dono do barraco disse que ela podia pagar, sabe, em prestação, entendeu? Rapaz, a vida de pobre é foda. Aí, rapaz, ela fechou o negócio, sabe? E foi que foi, sabe? E o mestre trabalhando e ela maquinando, certo? E ela maquinando. Eu falaria conspiração, tá certo? Ontem eu falei de conspiração e de teoria de conspiração, que são duas coisas contraditórias que não dá, sabe, para você ter conspiração e ter teoria, entendeu? Mas enfim, isso é um debulho aí que a gente tem que fazer. Eu só sei que o mestre ia para o trabalho e ela ficava conspirando, sabe? E o barraco era um barraco coberto de palha, de madeira, sabe? A madeira branca, sabe? Toda podre já, sabe? E ela imaginando ali. Eu não sei se ela mandou fazer uns pequenos reparos ali, sabe? Sei que ela tomou posse e mandou, sabe? A gente vir lavar o barraco, aquela coisa ali, sabe? Nessa época não tinha água encanada, sabe? Tinha que pegar água numa bica longe pra caralho. Sei que a gente lavou, sabe? Com escovão e não sei mais o que, e bababá, entendeu? Aí ela ordenou num dia, sabe, que fizesse a mudança e trouxeram todos os trambolhos, sabe, da casa onde ela estava, onde ela morava de favor. E ali, sabe, e enfim, aí esvaziou, fechou a casa, sabe, e quando à noite, quando o mestre chegou, sabe, vindo do trabalho e procurou a casa estava fechada, sabe, aí ele se dirigiu à vizinha do lado, aí ele perguntou que marmota era aquela, sabe, que marmota é essa? Aí o nome da vizinha era Rosa, sabe? Aí a dona Rosa falou. O marido da dona Rosa, ele era um cara, era um embarcadiço, sabe? Era um cara de marinha mercante, sabe? Era um bem de vida, sabe? O cara ganhava muito dinheiro. Ele era empregado na marinha. Aí a dona Rosa, mulher desse marinheiro aí, sabe? Falou assim, não, eles estão ali naquela outra rua ali, o senhor vai aqui direto aqui e vai bater lá em cima, tá certo? Da casa. Rapaz, ele ficou irado, ficou vermelho, a veia do pescoço tufou, sabe? E aí o cavalo, sabe, despertou e aquela coisa toda, sabe? E ele foi pra lá, sabe? Foi andando muito puto, sabe? Aí quando chegou lá, rapaz, sabe? Tudo escuro, porque não havia luz elétrica também, rapaz, sabe? Tinha lamparina, tinha candeeiro, sabe? Aí eu, sim, eu acho que lá na outra casa também era o mesmo regime, sabe? Belém era uma cidade muito precária, isso era na década de 60, rapaz. Cidade de fudidos, sabe? Aí, rapaz, eu só sei dizer que ele foi, se aproximou assim, sabe? E ela estava assim na frente da casa, ela estava esperando o supapo, inclusive. O supapo que eu digo assim é a reação, tá certo? Que ele não, eu acho que ele não bateria nela, não. Aí ele interpelou, perguntou, sabe? Mostrou a brabeza, sabe? Deu coice, sabe? Pulou e não sei mais o que, sabe? Imagina aí um cavalo furioso aí, sabe? Dentro de uma cerca, de um cercado aí. Foi assim que ele reagiu, tá certo? Da mesma forma como ele reagiu lá em Altamira, sabe? Antes, sabe? Na oportunidade de comprar um campo de futebol para fazer uma casa para morar, tá certo?
Eu só sei que ele terminou aceitando a situação quando já são 14 minutos de vídeo, tá certo? Ele aceitou a situação. Eu não sei como é que ele dormiu, ele dormia numa rede, tá certo? A rede dele estava armada já com mosquiteiro. Na vizinhança, sabe? A única casa, a residência, sabe, é, e que tinha mosquiteiro, sabe, encobrindo redes assim para dormir, sabe, porque tinha muita muriçoca. Muriçoca não, é carapanã mesmo. Tinha muito carapanã, rapaz, sabe, era a área afastada assim, do centro. E mesmo no centro tem carapanã. Nós estamos no meio da mata, rapaz, aqui em Belém do Pará, tá certo? No passado, há 50, 70 anos atrás, sabe, não mudou porra nenhuma, tá certo? A gente continua dentro da mata e na mata tem carapanã. Mas assim, a gente se protegia, a minha família, pelo menos a mestra, sabe, cuidava, sabe, de que cada um, ela armava duas redes dentro de um mosquiteiro, certo? Uma rede em cima, outra embaixo, claro, certo? E aí tinha que disputar quem dormia em cima. A maior porrada era essa, sabe? Quem que dorme em cima na rede de cima. Aí, rapaz, eu só sei dizer que ele, essa noite eu acho que ele dormiu infernalmente, sabe? Mas eu falava de dois times de futebol lá em Altamira e veja que o regime era assim, sabe? Era porrada de um grupo com porrada de outro grupo, tá certo? Aqui em Belém do Pará tem, rapaz, tem quatro times. Quatro times, tem três times, o Paysandu, o Remo e a Tuna, que são os times relevantes, mas tem o Esporte Clube Belém, não sei mais o que e tal, tem muitos times aqui. Em Manaus, quando eu morei lá, tinha dois grandes times, era o Nacional e o Rio Negro, tá certo? Mas tinha o São Raimundo, tinha o Farte e outros times de futebol. Mas veja que isso aí eram coisas assim, sabe? Coisas provincianas, certo? Hoje o futebol, e foi nisso aí, sabe, que eu vi ali o Cruzeiro, sabe, ali, sabe? Me parece que o Cruzeiro é uma sociedade anônima, certo? Uma SA, ou seja, uma sociedade, uma organização de CNPJ que tem ações em mercado, tá certo? Que vende títulos. Títulos, então veja que eu acho que os títulos do Cruzeiro de ontem para hoje no mercado de ações, sabe, foi valorizado por causa da vitória, sabe, que eles tiveram sobre o Flamengo, rapaz. Um tal de Caio não sei o que, rapaz, fez um golaço, quase faz outro, sabe, é ego do cara, sabe. E o Gabi fez o gol de pênalti, rapaz, sabe? Eu não sei como é que foi bem essa história do Gabi, sabe? O Liu, entendeu? Porra, o Gabigol, sabe? Era do Flamengo, era bem conceituado, ele declarava, sabe, amores ao Flamengo, aquela coisa toda. Mas o jogador, rapaz, sempre ele quer mais, sabe? Sempre ele tá insatisfeito, sabe? Ele quer ganhar mais, aí o papel da direção, do clube, sabe, é reduzir. O Flamengo tem uma estrutura de gestão das antigas, sabe? E o Cruzeiro não, o Cruzeiro se modernizou, sabe, se tornou uma empresa de mercado, tá certo? E a partir daí deve ter um controlador, certo? Deve ter um dono. O Ronaldão foi que me parece, sabe, aquele jogador de futebol, o Ronaldo o quê? Ronaldo não sei o quê. E foi ele que, sabe, adquiriu, sabe, não sei como é que ele adquiriu, eu acho que a organização, sabe, que fazia a gestão. Eu não sei como é que funciona essa história aí, sabe, dessas organizações. Aqui o Paysandu, por exemplo, e o Remo, aqui, sabe, como o Flamengo também, eles têm uma gestão aí de clube, sabe, de reunião de associados, tá certo? Que tem aí, que elege um presidente, tá certo? E esses presidentes são eleitos por colegiados que são portadores de títulos de associado, tá certo? E esses associados votam e elegem uma diretoria, elegem um presidente, um tesoureiro, um diretor não sei do que, outro diretor não sei para quê, entendeu? E assim, tá certo? O fato é que nós temos hoje esse debate entre a modernidade empresarial, certo? Nos clubes de futebol. O Bahia, por exemplo, o Fortaleza também, sabe? São dois clubes, sabe, que cresceram aí, sabe? Surgiram das cinzas aí, são potências lá no Nordeste, tá certo? E o Cruzeiro se tornou lá. Me parece que o Atlético Mineiro continua ainda como forma de gestão das antigas, certo? Mas o Cruzeiro. E o que aconteceu foi o que eu vi ontem, sabe? Um time assim, sabe, bem organizado. Aí, sabe, o dinheiro, o capital compra jogadores aí, sabe? E dando treinamento para esses jogadores, sabe? Esses jogadores formam uma equipe. O que se via ali, sabe, eram pessoas ali, jogadores profissionais ali, sabe, desempenhando o melhor de si, entendeu? E jogando, rapaz, e encarando o Flamengo na maior. E eles estavam na vantagem de estarem ali, sabe, apoiados pelo espírito da torcida ali, sabe, ali animando aquela coisa toda, tá certo? Eu não sei como é que eu me comportaria, eu não sei se eu torceria por um clube, como acontece hoje lá no futebol inglês, eu não estou muito por dentro dessas coisas aí, mas muitos dos clubes ali na Inglaterra, sabe, ou ali mesmo no Oriente Médio, ali na Arábia, não sei mais onde,
Eu fico puto, aliás, quero dizer, sabe, que eu não entendo como é que hoje, sabe, se faz torneio de futebol ali, sabe, no mundo árabe, enquanto isso os palestinos estão sendo assassinados ali na faixa de Gaza, tá certo? Eu fico puto e não assisto, sabe, eu não assisto aqueles jogos dali, tá certo? Eu não assisto, sinceramente eu não assisto, porque eu acho que uma indignidade, sabe, ali os palestinos árabes ali, sabe, sendo assassinados por sionistas e não tem uma reação ali do mundo árabe contra, sabe, Israel, por exemplo, entendeu? Pô, eu fico puto com isso. Eu só sei dizer que ali também aqueles clubes que ali, sabe, fazem a diversão de circo ali dos árabes, sabe, ali naqueles países árabes ali, são os sheiks ali, rapaz, os reis, os príncipes ali que sabe que tem um dinheiro, sabe, compram jogadores, tá certo? Nós temos brasileiros que vão jogar para lá, o próprio técnico Jorge Jesus, que largou lá o Al Hilal, sabe, está disponível aí para ser técnico da seleção. Esse cara vai para lá ganhando os tubos. Nós temos técnicos que foram para lá ganhando os tubos de dólares, aquela coisa toda, tá certo? O fato é que o futebol constitui um mercado, tá certo? E aí que gerou, rapaz, engendrou toda essa confusão. O Gabigol, sabe, era jogador do Flamengo, sabe, e criou ali um ambiente hostil, sabe, ele teve que sair. A direção, rapaz, uma direção bolsonarista do caralho, sabe, não se preocupou. Aliás, o Flamengo perdeu, sabe, uma equipe que ele tinha. Por isso você ouve falar de um tal de Mateuzinho, sabe, você ouve falar do Fabiano. Como é que chama aquele cara? Um zagueiro, sabe? Que saiu e ele era do Cruzeiro, veio pro Flamengo e voltou pro Cruzeiro de novo. E ele estava jogando o jogo ontem, sabe? E tem outros ali, sabe? Brasileiros no Corinthians, tem jogadores do Flamengo, ex-jogadores do Flamengo. O fato é, sabe? Se a gente for assim. Considerar, sabe, o mercado de futebol é um mercado aí de profissionais, sabe, e o pessoal quando exige, sabe, que esses profissionais criem vínculos afetivos com o clube, sabe, aí nasce a ideia de mercenarismo. Tá certo? Para todos os efeitos aí, sabe, os jogadores são mercenários desse ponto de vista da liberdade de contratar que eles têm, tá certo? Eles podem contratar com quem dê, quem pague melhores salários, eles são assalariados, certo? Muitos aí querem que eles sejam CNPJ, mas essa história de CNPJismo aí, sabe, para mim isso é uma fraude ao contrato, tá certo? É uma fraude à relação de trabalho, tá certo? Aliás, o Supremo Tribunal Federal, sabe, tem coonestado, entendeu? Tem aí passado o pano, passado a mão por cima, e criando um novo direito do trabalho, sabe? Quando admite essa história da pejotização por indivíduo, tá certo? Porra, aí é foda. Eu, por exemplo, sou advogado e com muito cuidado, se eu vacilar, sabe, eu posso adquirir um CNPJ, ou mesmo com um profissional liberal, sabe, fazer um contrato com uma empresa e não ser considerado um trabalhador, certo? Ser considerado um profissional liberal, ponto final. Se eu for querer reclamar para quem eu prestei um certo tempo de serviço ali, cumprindo horário, etc e tal, eu vou ter dificuldade para ali, sabe, afirmar um vínculo de emprego, um vínculo de trabalho e pedir aí vantagens de direito do trabalho, vantagens que a CLT poderia me oferecer. Mas, rapaz, o fato é o seguinte, que eu vi ontem, sabe, quando já são aí 23 minutos de vídeo, o Flamengo é temeroso, sabe? O Flamengo, como é que a gente pode dizer assim? Acovardado não é bem covarde, sabe? Mas o Flamengo ali respeitoso, rapaz, com a equipe do Cruzeiro, tá certo? E para completar, rapaz, completar os caras se atrapalham ali, rapaz, fazem um pênalti, sabe? Porra, bicho, foi foda aquela ali. Aí o Gabigol vai, bate, sabe? Rapaz, olha, eu quando fui moleque ali, sabe, eu joguei em todas as funções de modéstia à parte, eu era aí, sabe, um jogador de futebol, não vou falar jogador de futebol, mas era um esportista, como é que a gente pode dizer assim? Um cara que praticava esporte, sabe, e que tinha, assim, sabe, habilidades para tudo, tá certo? Se fosse o basquete, fosse futebol, fosse o voleibol, eu era bom em tudo. Bom medianamente, pelo menos, tá certo? E eu cheguei a jogar no gol, sabe? E na época, a tática, a técnica do goleiro, sabe? Era encaixar as bolas, sabe? Havia os goleiros aqui causavam, Gilmar, por exemplo, tá certo? Foi jogador de seleção no gol. E assim, a técnica do goleiro era não bater roupa, tá certo? Hoje a técnica é bater roupa.
Todo goleiro tem que bater roupa, ele não pode tentar segurar a bola, tá certo? Porque tentando segurar a bola, sabe? Outro dia apareceu o Manga, rapaz, sabe? O Manga, o goleiro Manga, ele morreu outro dia aí, sabe? Que foi goleiro da seleção. E esse cara, rapaz, ele mostrava a mão dele, sabe? Os dedos assim, sabe? Todos tortos, sabe? Uma mão assim deformada, entendeu? Porque ele, para começar, ele não queria jogar com as luvas do tempo, que eram luvas que não eram tecnológicas, certo? Hoje as luvas são tecnológicas, sabe? Elas absorvem os impactos, sabe? Chamam, atraem ali, sabe? Reduzem a fricção, aquela coisa toda, tá certo? No tempo do Manga não tinha isso, rapaz, sabe? Aí o cara jogava sem proteção, tá certo? E os caras, quando davam, sabe, aqueles chutes medonhos, eu, por exemplo, fiz isso, sabe? Acho que tem algum dedo aí que é torto, sabe? Por conta disso aí, sabe? Ia pra bola pra tentar segurar a bola com a mão, sabe? Segura a bola com, aí, sabe? Com a pegajosidade, sabe? Da própria mão, aquela coisa toda, com o magnetismo da mão, tá certo? E assim, pra ser um bom goleiro, tá certo? Eu lembro disso aí, tá certo? Posso falar disso porque eu tive experiência com isso. Não fui, eu estou falando da minha prática no seminário. Eu fui goleiro da seleção de futebol do seminário. Aí, rapaz, o Manga é o melhor exemplo disso, sabe? De que o goleiro ia para segurar a bola. E ontem, rapaz, esse goleiro, sabe, do Flamengo, o Rossi, entendeu? É um batedor de roupa, rapaz. Como batedores de roupa são todos os goleiros, sabe, do futebol mundial, a gente pode dizer assim, sabe? Os caras não tentam encaixar, não tentam segurar a bola, tá certo? Ora, porra, vão se fuder. E o que aconteceu foi assim, o Rossi foi, sabe, e jogou a bola de volta no pé do Gabigol, sabe? Que abençoadamente agradeceu a Deus, sabe? E cutucou com a canhotinha dele, sabe, e fez o gol. Teria sido assim o maior vexame pro Gabigol, sabe? Talvez ele fosse até obrigado, vou inventar aqui, certo? Obrigado a sair do Cruzeiro e voltar pro Flamengo de novo, sabe? Se ele tivesse perdido aquele gol, rapaz. Se ele não tivesse tido, eu não vou falar de sorte, mas habilidade, sabe, para receber a bola de volta no pé canhoto dele, sabe? Ele cutucar e o Rossi ali. O Rossi caiu, rapaz, feito aí um idoso assim, sabe, com dificuldade para se levantar, ele, em vez de cair, já pular de volta, entendeu? E tal, e criar confusão. Não, ele caiu, ficou esperando o resultado. Não foi socorrido por ninguém da defesa, todo mundo ficou olhando, rapaz, ele até reclamou disso aí, tá certo? Conclusão, tá certo? Eu vi o Flamengo ontem atemorizado, sabe? Eu falei que eu não queria falar covardado, eles estavam com medo, rapaz, sabe? Amedrontado. De ver aquele time, sabe, do Cruzeiro ali reforçado, um time bem treinado. O treinador do Cruzeiro é um português. Tá? O Cruzeiro ele vem se refazendo, sabe? Acho que tem uns 5 anos aí que ele vem penando aí, sabe, para se tornar aí uma equipe de significado, sabe, nacional, sabe? Hoje ele está em quarto lugar na tabela. O Flamengo está em segundo, o Palmeiras em primeiro. Mas eu só sei, rapaz, que a vida é foda, entendeu? E eu falava de jogador de futebol, porque na verdade eu queria falar, sabe, dessa impressão que eu tive. Acho que eu cheguei puxando logo isso aí, quando já são 27 minutos de vídeo. Eu cheguei puxando, sabe, esse assunto aí do jogo do Flamengo, sabe, que me impressionou. E fui dormir ontem de mau humor, que eu adoto o Flamengo assim, sabe, como time de adoção. E para ver assim, sabe, quando a gente fala de jogo, quando eu tava falando ali, sabe, da pejotização das SA, sabe, no mundo do futebol, eu tava me lembrando ali o Coliseu, rapaz, sabe? Apresentando ali o Coliseu enquanto espaço de espetáculo, certo? De distração ali para o povo, certo? Pão e circo, circo e pão, entendeu? Ali aquele Coliseu ali, aquela coisa ali, sabe? Criada pelos romanos ali, sabe? Para distrair o povo, entendeu? E ganhar alguns, tinha pessoas ali, sabe? Eu não vou falar o termo empresário, mas já havia ali pessoas desse mundo de mercado aí, oferecendo, ganhando dinheiro, lucrando, sabe, com a venda de espetáculos, sabe, nessa área aí, certo? Escravos que eles compravam, sabe, adestravam, treinavam e colocavam esses caras para lutar, para se matar, sabe, derramar sangue, entendeu? Lutar contra animais, lutar contra humanos, tá certo? E o povo ia para ali, sabe, para ficar urrando feito bichos ali, sabe, vendo aquelas coisas ali, tá certo? O campo de futebol hoje representa a mesma coisa. Houve um cara, uma vez um padre falou, sabe, que os jogos de um modo geral e os jogos de futebol em particular, eles são formas de alienação, de distração, das pessoas, certo? Hoje eu anotei uma coisa aí, sabe, sobre de um cara aí, Mitnick, parece o nome do cara, sabe? Um cara aí, sabe, que operou no mundo aí da tecnologia de informática e ele hackeou computadores que
de marcas, sabe? Marcas que que eram adquiridas por órgãos públicos nos Estados Unidos. E esse cara, sabe, operava aí aplicando golpes aí, sabe, no mundo das multas, sabe, e embolsando o dinheiro dessas multas que ele conseguia, sabe, emplacar e, enfim, tá certo. E esse cara, ele dizia que ele conseguia isso, sabe? Porque o cérebro humano, tem o digital e tem como é que te chama? Tem o contraposto aí, o analógico, tá certo? Aí o que acontece? O ser humano, de certa forma, opera com a capacidade analógica, tá certo? É como aí ele chama aí, sabe, um hardware aí, sabe, mal enjambrado, não é bem assim a expressão, tá certo? Mas eu fiz um post, tá no X, tá certo? E eu não sei se eu conseguiria acessar. Deixa eu ver se eu acho aqui esse post, recuperar esse post aqui, tá certo? Bora ver aqui. É, Deixa eu ver aqui. Mas eu fiz um comentário a respeito disso, e onde eu comparei o Bannon, sabe? Para assim, para finalizar esse meu vídeo, assim, sabe? Eu acho que eu vou chamar esse vídeo, sabe, de Bannon, em homenagem a esse desgraçado aí. Porque esse cara faz justamente isso, tá certo? Ele se apropria dos conhecimentos, sabe, de tecnologia, sabe? Tá aqui, tá aqui, ó, tá bem aqui, ó. Cambridge Analytica, tá certo? O nome do cara, aos 18 anos, ele hackeou milhares de computadores Apple, tá certo? Eu não sei se a Terra vai me possibilitar a leitura desse texto, quando já são 30 minutos, deixa eu ver se eu faço pelo menos. Aos 16 anos, ele hackeou milhares de computadores Apple, depois de passar anos isolado por poder começar uma guerra assobiando em um telefone público, ele mudou de lado. O Kevin Mitnick deixou de ser uma dor de cabeça para dezenas de empresas e se tornou escritor de livros canônicos sobre a segurança cibernética, tá certo? Aí eu comparei, sabe, a vida desse cara aqui, do Kevin Mitnick, sabe, com o Bannon, tá certo? Deixa eu me voltar ao X aqui, tá? E eu fiz esse comentário aqui, tá certo? E lembrei que o Bannon, sabe, organizou uma empresa, fundou uma empresa chamada Cambridge Analytica, onde ele adquiriu, sabe, influenciar aí, ele é um cara do ramo aí, o Bannon, tá certo? Eu coloquei assim: o que Mitnick mais temia era seu dom de manipular pessoas como se fossem software mal projetados. Viu? Era essa expressão que eu queria. Eu falei enjambrados, mas eu falei mal projetados. E que Bannon e os donos de plataformas sociais adoram e babam, certo? Então eu fiz esse comentário aí para mostrar exatamente isso. Quando são 32 minutos de vídeo, eu paro por aqui e digo que meu nome é Ernest, sou caboclo falador aqui na Amazônia, bicho, na capital do estado do Pará, Belém, tá certo? E quem fala muito da Bom Dia Cavalo nesta segunda-feira, sabe? 5 de maio, puta que pariu, bom dia.